Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um programa Confraria do Batom. E aqui estamos hoje na sala com a Confraria para falar sobre comunicação. Você já teve algum problema, algum ruído de comunicação porque faltou dizer o óbvio? O óbvio que era algo para si, mas não para o outro? Então, a gente vai falar sobre isso aqui com a dona de um jargão, né, que já é super conhecido, que é o óbvio precisa ser dito, né, deve ser dito, a Sabrina Tomasi, que é jornalista, né, com um MBA em comunicação corporativa, é podcaster. Obrigada, Sabrina, por estar aqui com a gente. Temos outros especialistas em comunicação também, a Mônica Arrial, a Ana Flora Bestetti. Gurias, muito obrigada por vocês estarem aqui. E vamos falar sobre isso, né? Tipo, o que é óbvio, né? Sabrina, tu que tem palestra e curso com essa temática, começa aqui com a gente. O que é, muitas vezes, o óbvio que a gente deixa de falar e tem depois problemas de comunicação? Bom, então o óbvio tem que ser dito. Se a gente fosse fazer aqui, né? Tu preparando o estúdio para gravar esse programa. E daqui a pouco dissesse aqui pro pessoal, deixa um estúdio pronto. E chega aqui, não está posicionado o sofá com a mesinha no centro. De repente o sofá está lá, a poltrona está no meio, a tua cadeira está de costas. E tu chega assim, pô, mas eu pedi para deixar pronto, agora eu vou ter que correr para fazer. Só que esse pronto, em que as cadeiras estão posicionadas dessa maneira, a mesa está no centro, é a tua expectativa, é o que tu tem como estúdio pronto. Para a pessoa que montou e tem outras experiências e outras memórias do que é um estúdio pronto, o estúdio é daquele jeito. Então, um estúdio pronto pode ser o ar-condicionado ligado ou não, as câmeras posicionadas de tal maneira que como queria que fizesse. Então, o óbvio tem que ser dito, é uma maneira de reduzir a tua frustração, né? Porque a gente tem um subtítulo quando eu faço os treinamentos, as palestras, que é comunicação humanizada de resultado. Então, humanizada porque vai ter falha, vai ter erro. A comunicação é algo que é dinâmico, que é construído a cada momento. Então, não tem perfeição em comunicação. E ela é de resultado porque, na verdade, a gente só faz esse esforço de dizer o óbvio para o outro se o resultado não importa. Porque se o resultado não me importa, se eu chegasse aqui e esse estúdio estiver dando azar da posição do sofá, da mesa, não faz diferença para mim, então não preciso fazer esse esforço. Então, é uma comunicação humanizada porque tem erro, sim. E de resultado, porque daí envolve esforço. Sim, tudo que a gente faz tem algum esforço, algum empenho, né? Não tem mágica, tem processo. Exatamente. E falando somente em processo, Monique, quando a gente fala em comunicação, né, e tu que é uma especialista em comunicação, como é que a gente cuida, né, das pecinhas ali envolvidas no processo para que seja uma comunicação efetiva e que gere resultado? Estava ouvindo aqui a Sabrina falar. Estava pensando que uma das coisas que é importante é você se interessar pelo público com quem você está falando. O que essas pessoas têm de informação prévia para elas poderem avaliar aquilo que eu estou falando, né? Então, você buscar isso, assim. Você ser autêntico, né? Falar do seu jeito, mas deixar claro, né, todos os seus pontos. E uma outra coisa que eu vejo que é muito importante, que é assim, é o teu controle emocional. Para você não entrar naquela coisa assim do não me entendeu, ai, não foi perfeito, então eu tô errada, meu Deus, e agora? Como é que eu vou melhorar a minha comunicação? Para você, ai, deu errado, daí você sai explodindo com a pessoa, porque isso não vai gerar resultado, né? Então, esses pequenos cuidados, eu diria assim, a autenticidade, ser verdadeiramente interessado pela pessoa com quem você está se comunicando. Essa é crucial. E tratar da tua gestão emocional para você encarar bem essas diferenças. E entra também a Ana, que é psicóloga, né, de formação, mas que durante muitos anos trabalhou na área comercial ali, gestando, né, equipes de pessoas. Ana, como é que tu percebes, inclusive, tanto na parte clínica quanto nessa interação no meio empresarial, a comunicação e, às vezes, a necessidade efetiva, né, dizer exatamente o que precisa, qual é o teu desejo? Sabe que eu parto da escuta ativa, porque eu acho que se tu não escutou o outro, e escutar não é ouvir com os ouvidos, é escutar, né? E aquilo entra em ti e tu tá genuinamente escutando o que a pessoa está querendo dizer. E como a Mônica falou, isso, exato. Esse interesse é a genuinidade, né, das relações. Então, seja na área comercial, seja na área empresarial, se tu
tem atenção ao teu funcionário, ele vem até ti e te diz, olha, eu tô com um problema, assim, assado. Tu pode dizer, não, mas te vira. Ou tu diz, não, senta aqui um pouquinho e vamos ver onde é que tá pegando, o que tá te fazendo mal, né? Então, eu acho que essa coisa que a gente usa, assim, da escuta ativa, é a empatia, que falta tanto, eu acho, nas relações em geral, não só nas empresas, não só, e até, assim, no ambiente clínico. Eu vou te dizer que, como terapeuta, se eu não estou genuinamente ligado naquele meu paciente, dificilmente essa comunicação, essa troca que vai acontecer entre nós vai ajudar a pessoa, né? E aí vocês dois trouxeram um ponto que é em comum, que é o interessar-se pelo outro, né? E aí esse interessar-se pelo outro, ele traz vários elementos, né? Que é quem é o outro, qual é a necessidade, quais são as dificuldades do outro, que linguagem eu preciso utilizar. A gente estava falando antes, né, o que é o óbvio, né, para mim e o que não pode não ser para o outro, né? Enfim, então eu acho que esse ponto, para mim, dentro da comunicação é super relevante. E entra uma outra questão, Ana, que tu tens uma atuação também, uma formação como mediadora de conflitos. Isso. Né? E quando a gente fala daí, o óbvio que não acaba não sendo dito pode gerar muitos conflitos, né? E alguns que a gente poderia minimizar ou até deixar de existir porque tivemos uma comunicação adequada, né? E aí saber fazer pergunta, né, gurias? Saber perguntar é uma arte, porque envolve tom de voz, palavras que tu vai usar, de modo que traga o outro para ti, né? E não bloqueie, né? Se eu tô num ambiente onde tem litígio, se eu sei perguntar para aquela pessoa, mas o que realmente tá te chateando? O que está te incomodando? Quer dizer, né? Eu acho que tu desenrola o problema e tu traz a pessoa para pensar de outra maneira, com outra atitude. A Mônica, nesses momentos, trouxe até sugestões, né, Mônica, da gente pedir esse feedback de foi dito, entendeu? Eu penso que, assim, você falou na voz, né? E agora eu tô aqui, assim, com a dificuldade da voz. E como isso impacta no como o outro vai receber. Então, no fazer a pergunta, você tá ali, procurar fazer com uma voz que não é só a pergunta aberta, mas fazer te mostrando acessível. E uma coisa que antes, quando você falava dessa questão da escuta, eu fiquei pensando, né? Hoje em dia é tão comum, a gente fala com as pessoas e elas estão coladas no telefone. Vai falando que eu tô te ouvindo. Isso é péssimo, né? Como assim? Né? Para eu entender a necessidade do outro, para eu enxergar e eu poder fazer perguntas e a pessoa querer me responder, eu tenho que mostrar que eu estou disponível para ouvir. Eu tenho que, olha, eu estou aqui, estou te esperando. Então, me diz o que você precisa, como que eu te ajudo, como que eu me comunico com você de uma forma que seja produtiva para nós dois. Nós duas. Tu sabe que a questão da comunicação, eu estava pensando assim, tu vê a geração mais jovem estão sempre ligados. Aí tu vê um casal que está no restaurante, cada um com o seu celular, né? E eu fico pensando como é que funciona, né, essa relação deles. Porque a gente tem que sair um pouco e olhar para o outro, né? E tem assim, é o gestual, é a qualidade do olhar, é a qualidade, né, de como é que tu tá te colocando, se tu tá mais assim, tu tá mais interessado, né? Isso tudo tem a ver, né, com a comunicação. O óbvio tem que ser dito, quando tu fala isso, são todos recursos de comunicação que se tem. Mas o óbvio tem que ser dito, usa o recurso que tu tem, que é da linguagem verbal, né? Que se eu tivesse muda aqui, se eu ficasse angustiada de querer manifestar alguma coisa, bom, mas se tu tem essa possibilidade de verbalizar, ou de escrever, ou, né, enfim, ou de trocar as linguagens até ser compreendida. Porque eu falo que tem a comunicação assertiva, que se fala muito nos ambientes organizacionais. E eu acho que a sonoridade engana, porque a comunicação assertiva, às vezes, parece que é aquela que dá certo, né? Mas a comunicação assertiva é dizer o que precisa ser dito. E eu falo muito diversas formas, né? E ela escrito, só inclusive, funciona se for uma comunicação efetiva. Que é o que a gente está falando aqui, de compreender e ser compreendido. Uma comunicação efetiva, todo mundo hoje, até quando eu digo, vou fazer um treinamento de comunicação, as pessoas pensam comunicação como emissão de mensagem.
E se eu não tiver recepção dessa mensagem, eu não fechei a comunicação. Exatamente. Né? Então tem que ter esse encaixe, é compreender e ser compreendido. E alterar a linguagem quantas vezes forem necessárias. Se eu vou falar com uma criança, eu não falo do mesmo jeito que eu vou falar com um idoso que talvez não escute, ou com alguém que tem um nível de formação diferente. Então eu vou fazer, se eu não acertei na primeira, eu vou tentar outra linguagem, eu não vou fazer do mesmo jeito. E aí acho que entra também a questão da flexibilidade e da adaptabilidade, né, dos dois lados, do receptor e do emissor da mensagem, né? E aí acho que quando se tem um objetivo em comum, acaba que as partes podem estar mais abertas, né, a se adequarem para receber, mandar e receber essa mensagem, para passar feedback, tipo assim, não estou entendendo, né? Que eu acho que é uma coisa super importante e que a gente está falando no início, tá entendendo, né? E aí as várias maneiras, né, mais delicadas, né, mais empáticas, enfim, a gente pedir feedback, né? Como é que é a sala que você gostaria? Né? E, sabe, vai te ouvindo falar, assim, eu vejo que isso tem muito a ver com a nossa autoconfiança também, né? De eu ter a autoconfiança de falar o que precisa de ser dito, de ficar em silêncio, porque agora é a minha hora de só escutar que a outra pessoa está falando. E tão desafiador, né? A gente ficar em silêncio. E isso, de mostrar o meu interesse só olhando para a pessoa e estando presente para ela. Então, é um exercício de autoconfiança que a gente tem que fazer. Eu preciso confiar no meu taco para eu saber que tudo bem, eu não preciso ser a matraquinha falando o tempo inteiro para estar comunicando. Isso é comum nas discussões, né? Tanto, e essas questões valem para o meio corporativo e valem para o ambiente doméstico, né? Se quando eu tô ali ouvindo o outro, eu já estou pensando na resposta, eu não estou de fato ouvindo. Exatamente. Né? Esse então, é um grande escuta, problema. Pode ter um tempinho de elaboração até fazer uma devolutiva. Porque a maioria das pessoas, quando está ouvindo, já está elaborando a resposta, nem terminou de escutar, né? Na mediação, a gente tem várias técnicas, né? E uma delas, que eu acho muito eficaz, é quando a pessoa terminou de falar, tu diz, então, deixa eu ver se eu estou entendendo o que tu está querendo dizer, é isso, isso. Tu valida aquilo que a pessoa está te trazendo. Aí ela vai ter a chance de dizer sim, não, mais ou menos, né? É por aí? É por aí, E algumas empresas até já institucionalizaram, né? Criaram um sistema, educaram assim, as suas equipes nesse sentido, que eu digo que tem tanto feedback, de uma maneira natural e oral, mas tem algumas que já estão fazendo readback, assim, tá escutando no telefone um atendente, por exemplo, e já estão instruídos aí, anotando. Ao final dessa ligação, pergunta, tá, então o que o senhor quer é isso, isso, isso? Sim fazer ou não, vamos uma ajustar, checagem, né? Uma checagem que diminui muito os conflitos, né? Se a gente faz essa escuta. É isso. Gurias, e agora a gente sempre termina aqui a sala pedindo alguma dica ou para reforçar algum insight ou alguma coisa que a gente já tenha comentado aqui para o nosso pessoal de casa ter uma comunicação mais assertiva, né? E não deixar de falar o óbvio achando que tá ali subentendido. O que vem da experiência de vocês, né, da especialidade de vocês, que o pessoal de casa pode anotar, né? E levar para a sua comunicação no dia a dia? Começo aqui? Pode ser. Bom, então... Eu não deixei óbvio, né? Que aí começa eu entendi pelo olhar aqui, né? Então não deixa a minha comunicação visual aqui. Uma é essa frase que está na tela, né? O óbvio tem que ser dito. Exercite, porque acredite, aquilo que é óbvio para ti não é para mim. Você que está ouvindo, de repente tem outra pessoa do teu lado. Uma pessoa está prestando atenção nos gestos que eu estou fazendo, outro está prestando atenção no cenário. E quando vocês forem contar como é que foi o programa lá da Iva Cardinal, cada um vai contar de uma maneira diferente. Então passa por isso a comunicação. Então o óbvio tem que ser dito, exercite isso, não tem mágica, não é de uma hora para outra, é processo. E a outra frase que eu uso muito quando for fazer os treinamentos, que é bom para guardar, porque a gente brinca que é carteiraço, né? Você sabe com quem está falando? Não é uma frase de carteiraço, é uma frase importante para a comunicação. Sempre você tem que saber com quem está falando. Sabe com quem está falando? Começa por aí. Adorei essa aí, porque é bem isso, sabe? Tipo, é tu prestar atenção no outro. É uma criança, é o CEO da empresa, uma pessoa super letrada. Não, uma pessoa... Né? Então, adorei essa frase, vai. Quando vou notar. Vou te dar um feedback. Vou desafar essa aí. Mônica, por favor. Então, eu vou aproveitar, né? É assim... eu diria, torne-se verdadeiramente interessado pela pessoa que está do outro lado, né? Como? Não use o celular, não faça outra coisa enquanto você estiver conversando com a pessoa. Foque 100% nela para você poder identificar a linguagem.
E a outra coisa é assumir a responsabilidade pela comunicação. Pergunte, fui claro? Como eu posso esclarecer mais esse ponto? Qual a dúvida que surgiu, né? Assuma a responsabilidade você de garantir que a outra pessoa recebeu a mensagem que para você era óbvia, né? E assim você vai ter certeza que você conseguiu se comunicar bem. Aninha? Então, eu acho que isso, o somatório do que elas estão dizendo, traduzido em empatia. Eu acho que a gente, na vida, nas relações, a gente exercita pouco a empatia. A gente está sempre, parece que um pouco armado para dar respostas, né? Até na comunicação. Eu estou aqui ouvindo, mas eu já estou me preparando para responder. Então, eu acho que uma escuta ativa, verdadeiramente empática, é um pulo do gato nas relações, assim. Acho que perfeito, acho que fechamos aqui com 3 reflexões super importantes. A gente espera que vocês tenham aproveitado essas dicas aqui, esse nosso bate-papo sobre comunicação e que tenhamos passado o óbvio, né? Que é muito importante nos comunicarmos bem. E sigam aqui com a gente, porque hoje tem muita coisa legal ainda no programa para rolar. Um beijo e até breve. Atenção, mulheres, fica aqui a reflexão. Vocês estão se priorizando? Estão se colocando em primeiro lugar como deve, ou pelo menos deveria ser? Para falar sobre nos priorizarmos, termos autocuidado, cuidarmos da nossa autoestima, eu recebo aqui hoje a Cíntia Meneghetti, que é escritora, que é terapeuta e tem um trabalho lindo, especialmente com mulheres. E tem uma metodologia, né, que é o que nos chamou super atenção, que é os 3 As de Ouro. Cíntia, mas antes até da gente entrar na metodologia, queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância da gente se priorizar, e que é uma coisa talvez mais difícil, né? A gente coloca tudo na frente, né? Sim. Os filhos, o marido, o namorado, namorada, a casa, o trabalho, enfim. E lá na 10ª Lá posição, por último, a gente mesma. a gente pensa na gente mesma. É que tudo é tão corrido, né, Iva? Tudo é tão rápido que quando vê a gente dormiu, acordou e não fez nada por a gente, si. né? É muito rápido. E quando eu falo que a mulher não se prioriza, não é por culpa dela. Não é que ela não presta atenção em mim. Ela presta atenção nela. Mas como eu disse, como é tudo muito corrido, ela não tem um tempinho para ela, somente para ela. Porque ela primeiro pensa no filho, no marido, na casa, no cachorro, no papagaio e depois começa a se olhar. E quando a gente não para se olhar, não se prioriza, as coisas na nossa volta começam a ficar meio conturbado, meio bagunçado. Porque se a gente não está bem com a gente mesma, a gente não consegue proporcionar o bem-estar para quem está do nosso lado. A boa e velha bota a máscara de oxigênio em si primeiro, depois tenta salvar o resto, né? Isso é perfeito, é um exemplo perfeito. Como diz na Bíblia, ama-te assim como ama o próximo. Mas eu sempre digo que difícil não é amar o próximo, difícil é amar a si mesma. É muito... Não é que é complicado, é que parece que nós somos doutrinadas, educadas a olhar sempre para o outro primeiro. Que parece que é egoísmo tu se olhar primeiro. É o autoamor, né, que tu mencionas. Sim, o autoamor, o autocuidado e a autoestima são os pilares que eu defendo muito, que são os pilares que eu digo assim, da mulher amada. São 3 aconchegos, que é o se amar. Os 3 As de Ouro. É, autoamor, autocuidado e autoestima, que é o se amar, amar e ser amada. E para tu te sentir ser amada, tu precisa se amar, para depois amar e sim, finalmente ser amada. E para isso a gente precisa se priorizar, precisa ter um momento só seu, nem que seja aqueles 5 minutinhos logo depois que acorda para desfrutar de um café, fazer algo para si. E a gente parece que perdeu isso. A gente acorda já numa rotina louca. Já no automático, né? O que eu tenho que fazer e tal, sair... A gente acorda num automático louco, numa vida louca, que a gente acorda, nem degusta um café. A gente já sai tomando aquele café porta fora. E aqui entra, né, Cintia, uma questão que esse priorizar-se, o autocuidado, o tempinho para si dentro da agenda, e como tu falaste, às vezes é para coisas bem simples, né? É de manhã ter o seu ritual ali,
acordar com calma, fazer uma meditação. A gente falou antes, né, das frases afirmativas, né, de ter aquele momento. Ou, não, é melhor, funciona mais no final do dia, que as crianças já estão dormindo, enfim. É um banho ali, né, quentinho, colocar uma roupa legal e tal. Ter um tempo para si. Ter um tempo para si. Como isso é importante? Eu defendo muito, né, Iva, a rotina matinal. Tem pessoas que se adaptam. Também. Eu mudei, não era assim, agora tem. Eu também não era assim. Meu Deus, eu não acordava antes das 10 da manhã. Deus o livre, não marcava nada na parte da manhã. Mas a gente vai melhorando, vai mudando, vai vendo. Evoluindo, né? Vai se cuidando mais. Vai evoluindo. E eu defendo muito a rotina matinal, porque como funciona para mim, eu acredito muito que funciona para as outras pessoas. Porque quando tu te prioriza logo pela manhã, além de tu mandar um comando para o teu cérebro, que tu tá te mostrando que tu é prioridade, que tu tá fazendo primeiro para ti, aquela priorização da manhã já te proporciona um bem-estar. E esse bem-estar se prolonga ao longo do dia. Agora, se tu já acorda, já reclamando, dando com o dedinho na cama, mal toma um café, como é que vai ser ao longo do dia dessa vivente? Sim. Ela é ruim, por isso que eu falo, se priorizem. Acorda 5 minutinhos antes. Eu acordo muito cedo. Eu digo que eu acordo com as galinhas. 5h30, no máximo 6 horas já estou em pé. Porque eu gosto da tranquilidade da manhã. A manhã, ela tem uma energia, uma vibração... Diferente, né? Muito diferente. Aquela quietude, o silêncio, é o momento que eu me conecto. E eu mostro isso muito para minhas leitoras, minhas seguidoras. Ela, ai, Cíntia, mas eu não consigo acordar cedo. Gente, 5 minutinhos. Eu até coloquei desafio, 5 minutinhos antes do habitual. Só para te desfrutar de um café mais tranquila. Começa aos pouquinhos mudar os hábitos, né? A gente muda com o hábito para começar, sim, a melhorar e a se priorizar. E a gente começa a ver os ganhos disso, né? Como tu comentaste, muda toda a energia do dia tu começar olhando para si, tendo um tempinho para se cuidar, enfim. E aqui já é uma dica, Cíntia, que a gente sempre gosta, assim, sempre essas conversas, elas são curtas, né? A gente fica com vontade de... A Cíntia vai voltar aqui em outros momentos, com certeza, até para falar do livro, agora tem mais 2 saindo do forninho e tal, mas essa seria já uma dica, Cíntia, de começar o dia com um momento para si, se cuidando. Se priorizando. Começar amanhã primeiro para si. E eu digo muito, comece pelo espelho, se olhe no espelho de verdade, faça um trabalho da autopercepção, se olhar de dentro para fora. No momento que vai se maquiar, olha no espelho e se contempla, começa amanhã assim, agradecendo, gostando do que olha no espelho. E é um momento só seu, não é mais de ninguém, não é com o filho, não é com o marido, é só seu. Quando tá em frente ao espelho, tu tá olhando para tua íris, tá olhando para ti, para dentro do teu ser. E aí, de repente, quem sabe você se enxerga, sabe quem você é e começa a ter uma vida simples, leve e cheia de amor, porque nós estamos sedentas de amor. Isso. E é o amor próprio, não é só o amor do outro. Que lindo, que lindo. Cíntia, muito obrigada pela tua presença por aqui. Fica então, né, a dica, se olhe no espelho, agradeça, né, faça frases afirmativas, comece o teu dia bem, que as coisas têm a tendência, né, de acontecerem mais encaixadinhas, com uma outra energia. E siga aqui nos acompanhando também, que tem muita dica ainda, muita coisa legal para acontecer aqui nesse sábado. Obrigada, Iva. Um hábito que não é dos melhores, mas é bastante comum, em especial entre pequenas empresas, né, e seus gestores, é misturar as contas pessoa física e pessoa jurídica. Só que para falar sobre isso e os perigos, né, as consequências desse tipo de comportamento financeiro, eu recebo aqui a Cristiane Santana, que é contadora da Túria Contabilidade, é nossa confrade também, especializada em contabilidade para mulheres. E Cris, me diz se eu estou errada, né? Mas esse é um hábito mais comum do que deveria, sob o ponto de vista, inclusive, dos contadores? Sim, muito comum, no caso das mulheres, que são as clientes que eu atendo. É um hábito muito comum. Infelizmente, nós não temos tanta educação financeira, assim, né, durante a nossa vida. E o momento em que tu te propõe a empreender, esse hábito se mantém. Ele passa também da tua pessoa física para a tua pessoa jurídica. E tem consequências, né, Cris? Tem consequências fiscais, gerenciais, contábeis, né?
fala um pouquinho pra gente sobre esses aspectos que são ruins, né? Justamente dessa mistura desses três. E se tiver algum outro, né, que eu não saiba, conta aqui pra gente pra alertar o pessoal dessa prática que não é a mais indicada, né? Exato. Para gerenciamento das finanças. Não é a prática correta, né? Pior ainda. Pior ainda. Então vamos lá. Pensando do aspecto gerencial, certo? Em primeiro lugar, tu não tens uma visão total das finanças do teu negócio. Porque o momento em que tu usa os teus valores da tua empresa para pagar, por exemplo, as tuas despesas durante um momento de lazer, ou então, né, no caso das mulheres, com os filhos, com a família, essa questão gerencial, tu fica muito longe de saber até mesmo como precificar alguma coisa, o teu serviço, porque tu não tens noção do dinheiro que entra e sai da tua empresa, certo? Pensando um pouquinho pela parte fiscal, que é a parte que eu acredito assim, que hoje ela seja mais crítica, principalmente agora com a criação do Pix, né? Que qualquer coisa, eu te faço também um Pix. É tributado. Também, né? Tu não precisa nem ter mais o teu cartão em mãos. Então, essa questão fiscal é a seguinte: como que tu vais provar aquele teu total de gastos, sendo que tu recebe um valor muito pequeno e tu gasta muito mais? Né? A Receita Federal está, sim, ligada nisso, tem várias formas de cruzamentos. Sim. Então, tu vai estar fazendo o quê? Tu vai estar pagando muito mais imposto pela tua pessoa física do que pela tua pessoa jurídica. Sendo que, certamente, no momento que tu optou por abrir uma empresa, tu já pensou nisso. Vou pagar menos imposto tendo uma empresa. Esse é um problema fiscal. E também a gente conversando sobre a parte contábil mesmo, no momento do fechamento do teu balanço, dos teus demonstrativos contábeis, onde a gente usa, né, Iva, por exemplo, para investidores. Sim. Para investidores, para bancos. Tu vai ter valores ali quando vai ter lá uma retirada de sócios, né? Porque é bem importante. Não tem a nota fiscal, é a retirada de sócios. E quando vê, tem um valor que... Exato, um valor assim exorbitante de retiradas de sócios. Como que o contador vai justificar isso? E nessa parte contábil mesmo, o teu balanço ele não vai refletir a realidade da tua empresa. Muitas vezes a empresa tem muito potencial, mas peca nesse momento. Quando tu vai precisar de um capital de giro, que tu precisa para fazer um movimento maior na levar tua empresa. o demonstrativo contábil para um banco ou para um investidor, né? Tá ali uma informação torta, né? Que não condiz com a realidade. Que não condiz com a realidade. Às vezes empresas com muito potencial pecam nesse momento. Cris, e na tua experiência, né, junto com as tuas clientes, o que seriam, assim, 3 dicas bem práticas para a gente evitar essa tentação de misturar, né, pagamentos pessoa física com pessoa jurídica? Sim. A primeira delas é definir o Prolabore. Se fala tanto nesse Prolabore, né? O que é o Prolabore? É um valor que tu vais retirar da tua empresa como se tu fosse um empregado da empresa. Como se fosse o salário, como né? Como o salário teu, exato. Primeira coisa é isso. Dentro daquele Prolabore, tu vai saber o valor em que tu tens que viver e sim adaptar a tua vida pessoal financeira. Em primeiro lugar, tem que estar a tua empresa, porque é dela que tu vai conseguir prover, né? Depois do Prolabore, eu sempre falo também, em momentos de lazer, não sair com nada da empresa, como cartões, então não misturar também nesse momento. E ter um planejamento mensal. Planeja o teu mês para poder gastar dentro da tua meta. E aí o planejamento tanto como pessoa física como pessoa jurídica, né? Então tá, dicas práticas e a mais importante de todas que resume, né? Não misture o dinheiro, né? Exato. Dinheiro de pessoa física é o teu, pessoa jurídica com todos os controles necessários, né? Para evitar consequências desagradáveis, entre elas pagar mais imposto. Muito mais. Cris, muito obrigada pelas dicas, um prazer te ter aqui com a gente. Veio direto de Santa Maria, muito obrigada. Um beijo para as gurias que nos acompanham de Santa Maria e toda a região ali. Um beijo grande e até o próximo quadro. Olá, pessoal! Esse é o quadro Você Bem. E no programa de hoje nós vamos abordar um assunto que é muito importante para a saúde íntima feminina, que é a incontinência urinária. E para isso eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Ana Guerin. Ela é a vagina sem neura, fisioterapeuta pélvica, e ela vai contar um pouquinho para vocês sobre, né, essa disfunção, porque perder xixi não é normal, né, Ana? Bem isso. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto que é muito importante e muito frequente. Cerca de 50% das mulheres vão ter perdas urinárias ao longo da vida. Tu sabia, Fai? Isso é muito alto, né? Muita gente.
É muita gente e isso afeta todas as idades, porque a gente acha que perda urinária só vai acontecer com a nossa vozinha. Quando eu tiver 70, 80, 90 anos eu vou ter perda de xixi. Mas o que a gente vê em consultório é totalmente diferente. Hoje mesmo eu recebi uma mulher de 20 anos de idade, com perda urinária desde os 15 anos, porque fazia jump na academia e sentia sair umas gotinhas de xixi e hoje até durante a relação, por exemplo, sai urina. Então é um assunto super importante que afeta mulheres que estão no início ali da sua vida sexual ou estão grávidas, pós-parto, menopausa e não só a avó. Gente, e assim, olha, perder xixi não é normal em nenhum tipo de condição. Eu vejo que muitas vezes no consultório, tanto no meu consultório quanto no da Ana, as pacientes elas chegam dizendo, não, eu perco só um pouquinho, mas isso não é incontinência. Se a gente está perdendo, gente, já é um quadro de incontinência urinária. Explica pra gente, Ana, um pouquinho mais sobre os tipos de incontinência, né? A gente tem alguns tipos diferentes. Um deles é o esforço. Então, tu vai espirrar, rir, pular. Daí a gente fala que é uma incontinência de esforço. A gente tem por urgência, então quando tá chegando em casa, colocando a chave na porta, parece que tu não vai conseguir segurar o xixi. Ou quando tu ouviu o barulho de água, ficou num lugar frio e deu uma vontade urgente e não conseguiu segurar. E a gente tem a mista, que daí pegou no esforço e pegou nessa urgência. Então esses são os principais tipos e de urgência também está bastante relacionado com a nossa ansiedade, estado emocional. Então é muito importante a gente tratar a incontinência. E é importante que a gente classifique os tipos de incontinência para daí também fazer o melhor tipo de tratamento. Hoje a gente tem tratamentos combinados que podem ser feitos com as fisioterapeutas pélvicas, a Ana é super expert no assunto, mas a gente também pode utilizar dispositivos como lasers, como a cadeira de eletroestimulação, né, para fazer um reforço da musculatura do assoalho pélvico. E conta pra gente o que dá para fazer em casa pelo assoalho pélvico, Ana. E em casa a gente tem exercícios que são complementares a um consultório. Então, sim, vai na tua dermatologista, na tua ginecologista, fazer aplicação de laser e tudo mais, para deixar tudo mais tonificado e aquela mucosa mais forte. Mas em casa, a gente precisa fazer exercícios íntimos, que é como se a gente fosse segurar o xixi. Todo mundo agora, ó, tenta fazer uma forcinha ali embaixo, como se quisesse segurar o xixi. Então, a gente tem que trabalhar essa musculatura que está aqui embaixo. Então, é esse tipo de exercício que vai te ajudar a prevenir e tratar a perda urinária. E muitas vezes a gente não é ensinada, né? Ninguém diz pra gente que a gente tem que fazer o contrair e soltar, né, do canal vaginal. E bem pelo contrário, quando a gente faz academia, falam pra gente, faz prensa abdominal. Isso acaba empurrando, né, a musculatura pélvica pra baixo. Exato. Então, quando a gente vai pra academia, faz um jump ou faz um agachamento fazendo muita força pra baixo, quando a gente engravida, faz força pra evacuar, tudo isso tá enfraquecendo em vez de fortalecer a musculatura. Gente, então assim, perder xixi não é normal, a gente tem várias formas de tratar essa condição, a gente pode agregar tanto os procedimentos quanto os exercícios em casa e uma coisa que a gente, né, precisa conversar mais sobre isso é porque às vezes a mulher ela acha que só uma gotinha ainda não é e não busca ajuda e a gente tem hoje disponível várias formas de ajudar vocês que talvez tenham essa alteração, que estejam ouvindo a gente agora e nunca pararam para pensar. Exato. Quanto antes a gente começar, melhor. Menos invasivo, menos tempo a gente vai precisar se dedicar para conseguir segurar esse xixi. Então, se tu usa absorvente no teu dia a dia para conter as gotinhas, o jatinho, aquela perda urinária que acontece de vez em quando, vai logo procurar ajuda, que eu tenho certeza que tu vai nos agradecer, né, em breve por isso. E o reforço do assoalho pélvico ele é importante não só para a questão urinária, mas também para a questão sexual, né, Ana? Tem pacientes que acabam até mesmo durante a relação tendo escape de urina. Com toda certeza. Isso vai dar um desconforto, a paciente já vai evitar de ter relações sexuais, então acaba prejudicando também a vida íntima. Exato, e pensa que tu vai para o restaurante, tu pode ir para um show, para um baile, dançar. Tudo isso são momentos do nosso dia a dia que ninguém quer perder urina nesses momentos. Então, quanto antes fortalecer, melhor. Gente, a saúde do assoalho pélvico ela vai te dar muito mais possibilidades de ter uma vida, né, legal, de poder curtir os teus momentos, de poder, né, enfim, preservar essa função importante que ela tem, tanto, né, do ponto de vista sexual, mas também de qualidade de vida, né? Então vamos
cuidar do nosso assoalho pélvico. Isso aí, fortalecer essa musculatura, né? Até mesmo para controle de cocô, né? Não só do xixi. Então é muito importante. Com certeza. Se vocês têm dúvidas, a gente vai esclarecer nos próximos programas. A gente tem o Instagram, o meu e da Ana, que a gente, né, fala bastante sobre o assunto. E o que é importante, assim, busquem ajuda. Não deixem a coisa ficar, assim, muito importante a ponto de que tu não tenhas qualidade na tua vida, no teu dia a dia, que tu, enfim, não esteja vivendo, né? Quer deixar uma dica final, Ana? Procurem um urologista, sua ginecologista, uma fisioterapeuta pélvica, porque tem jeito, tem solução e é fácil de tratar. Então era isso, né, Fai? Queria agradecer a presença, muito obrigado e se cuidem aí em casa. Eu que te agradeço. Até mais. Nós, mulheres, em geral, temos aí uma agenda atribulada, com vários compromissos durante todo o dia. Vai desde levar as crianças do colégio, uma reunião com um cliente importante, vai para academia, vai para a faculdade, enfim. E como que o nosso guarda-roupa nos acompanha nessas várias atividades, nessa agenda lotada o dia todo. E para falar sobre como ter um guarda-roupa funcional e prático que nos permita, né, composições aí para o dia todo, eu tô aqui com a Mariana Alfonsin, né, que é personal stylist, é consultora de imagem e criadora de conteúdo. Mari, muito obrigada mais uma vez, elegantíssima aqui com a gente. Obrigada por estar aqui. E, Mari, como é que a gente faz para ter um guarda-roupa que permita uma versatilidade, assim, que com um jogo ali de peças ou de acessórios, enfim, troca de sapato, a gente consiga começar o dia e terminar em vários compromissos diferentes? Bom, muito obrigada, Iva, pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu adoro esse assunto porque eu sou uma pessoa muito prática. Então, eu já tenho esses truquezinhos meio internalizados. Mas eu acho que é sempre bom lembrar. Das primeiras dicas que eu daria, que às vezes as pessoas têm um engano de que um guarda-roupa muito grande vai ajudá-las. E é justamente o contrário. Um guarda-roupa mais enxuto, com menos peças, fica mais fácil de localizar as coisas, né? E a gente consegue se vestir com mais praticidade, com mais eficiência. Por exemplo, ter um ótimo vestido preto que vista bem para o nosso corpo, um bom blazer azul marinho ou preto, de cores neutras. Peças essenciais não precisa de uma quantidade exagerada de peças. Uma quantidade suficiente é mais eficaz do que muitas roupas. Até porque a gente sempre tá passando na frente de uma loja e vê aquela blusa linda, com aquela estampa, com aquela cor, né, super na moda naquele momento. E aí tu pensa, vou combinar com o quê, né? Daí talvez uma compra, assim, às vezes até mais por impulso, Mari, fique depois difícil da gente combinar e tornar um guarda-roupa mais inteligente, né? Enxuto e inteligente. Mas até que ponto, inclusive a questão da troca dos acessórios ou do sapato, o jeito de arrumar o cabelo, enfim, faz com que a gente esteja pronta para um outro tipo de compromisso no mesmo dia? A ideia é que a gente possa investir, então, em peças que transitem bem. E o que eu sempre digo, às vezes eu trabalho com mulheres executivas super competentes, administram e se organizam para equipes imensas. E quando se trata do guarda-roupa, elas ficam meio perdidas. E funciona da mesma maneira, né? A verdade é que a gente tem que se planejar. Bom, o que eu vou fazer amanhã? Né? Não precisa nem ser, eu não digo que precisa separar a roupa, mas pelo menos saber como é que vai estar o tempo e quais são os compromissos que eu vou amanhã. Parece tão simples e tão básico, né? Essa questão da temperatura e o que eu vou fazer, né? Por onde eu vou passar, aonde eu tenho que estar bem apresentada no meu dia. Isso aqui é uma dica de ouro, né? É o prestar atenção no dia anterior, se possível, esses dois pontos, que é uma coisa simples a gente fazer. É uma coisa super simples, eu digo assim, é só antes de dormir, olhar o celular, ver ali na minha agenda o que eu tenho, como que vai estar o tempo, não precisa separar a roupa antes, mas precisa pensar. Então amanhã eu tenho uma reunião de manhã, um almoço com as amigas de tarde, depois eu vou direto para um happy hour. O tempo vai estar 25 graus. Bom, então eu acho que eu posso botar um vestido, aí como eu vou fazer uma série de coisas, vou botar um sapato mais confortável, um brinquinho pequeno, depois eu vou direto pro happy hour, e daí então eu vou levar um colar bem grandão para mim colocar no happy hour e mudar para uma sandália mais alta. Pronto, já é outra mulher
é outra mulher. A mudança do acessório, às vezes pequenos detalhes que vão fazer a diferença no dia. Aqui entra uma coisa importante também, que é essa questão do investir muitas vezes num acessório de qualidade, numa joia, num sapato, numa bolsa, também já muda o look, né, Mari? Tem algumas questões, e eu digo assim, nem sempre o que é caro é bom e nem sempre o que é barato é ruim, né? Então, às vezes, um acessório da moda, ou como tu falou, uma blusinha que a gente passa e compra porque a gente é passível do desejo, né? A gente gosta. Controlar o desejo e consumir. A gente não precisa ter 1 milhão de cacarecos, né? Vou passando, vou comprando. Mas a verdade é assim, de repente, agora quero comprar uma blusa laranja pro verão, que vai ser tendência, então vou pegar e vou comprar uma blusa laranja que talvez eu não precisa investir tanto, vou comprar uma blusa mais fast fashion, que quando passar essa moda, quando ela embolotar, não sei o que, eu vou simplesmente vender, doar, descartar, sem dó nem piedade, e investir em peças chaves. Um bom casaco, um bom blazer, uma calça preta, alfaiataria que vista super bem em mim. Porque eu acho assim, é uma inteligência que a gente tem que ter na hora de montar o guarda-roupa. O que eu vou investir e o que eu posso economizar. Perfeito. Acho que essa questão da consciência na compra, né, de o que vale a pena realmente gastar mais, porque é uma peça que fica ali perene por muitas estações, muito tempo no nosso guarda-roupa, e o que é uma coisa mais, né, ali de moda, enfim. Então, pensar a compra também é algo super importante para a gente ter um guarda-roupa mais enxuto e inteligente. Adorei as dicas, Mari. Muito obrigada. Siga nos acompanhando por aqui que vem muito mais informação. Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que eu sou encantada, que é o autoconhecimento. Mas primeiro de tudo, o que é o autoconhecimento? Autoconhecimento é tudo aquilo que a gente sabe responder sobre nós mesmos. Então, todas aquelas perguntas que nos fazem sobre a gente. O que tu gosta, o que tu quer fazer, o que tu não gosta, o que tu gosta de fazer nas horas vagas, o que tu gosta de fazer da tua carreira, no teu dia a dia. Enfim, tudo aquilo que a gente responde sobre nós mesmos. Isso é o nosso autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele não é uma coisa que eu penso hoje e eu já pensei para toda a minha vida. Não, ele nos acompanha em diferentes etapas, em diferentes fases da nossa vida. Então, o autoconhecimento, ele é uma constante, é um processo que nos acompanha em diferentes fases, em diferentes momentos da nossa vida. Quanto mais a gente tem autoconhecimento sobre nós mesmos, mais fácil fica, inclusive, tomar as nossas decisões no dia a dia. Quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica decidir o que eu quero fazer, quando eu quero fazer, eu entendo melhor o porquê que eu quero fazer. Então, tudo isso está relacionado ao quanto eu conheço sobre a minha pessoa, sobre o meu interior, é o olhar para dentro, né? E bom, e o que o autoconhecimento então interfere na nossa carreira, né? E tem tudo a ver. Quanto mais a gente se conhece, mais fácil, inclusive, fica de tomar as decisões tanto dentro da nossa carreira, né? Então, as opções que a gente tem depois que a gente já ingressou no mercado de trabalho, ou ainda lá no princípio, quando eu ainda nem iniciei a minha jornada de trabalho, a minha carreira, né? Para tomar a decisão para onde que eu vou iniciar. Então, o autoconhecimento, ele faz parte desde o primeiro momento em que a gente inicia a decisão do nosso encarreiramento, da nossa carreira, como depois que a gente já iniciou a nossa carreira, mas para quais caminhos, quais horizontes que eu vou querer percorrer. E o autoconhecimento, ele nos auxilia a tomar essas decisões e também a nos trazer mais realização, mais satisfação profissional. Vou dar alguns exemplos de como que o autoconhecimento pode nos auxiliar no dia a dia da nossa carreira, tá? Por exemplo, o ambiente de trabalho onde a gente vai desempenhar as nossas funções. Existem N lugares onde a gente pode desempenhar as nossas funções. Esses lugares podem ser lugares abertos, podem ser lugares fechados, pode ser em escritórios, pode ser em home office, beach office, enfim, né, em diversos lugares que hoje possibilitam, dependendo da carreira que a gente vai escolher. E por que isso é tão interessante a gente saber?
Porque quanto maior o nosso autoconhecimento, melhor eu vou saber em quais desses ambientes, por exemplo, eu tenho minha maior produtividade. Será que são em ambientes com muitas pessoas, com poucas pessoas, sempre o mesmo ambiente? Eu sou uma pessoa que eu preciso mudar de ambiente para melhorar a minha produtividade, para desempenhar melhor, ou até mesmo, né, para ter uma satisfação profissional melhor. Então, tudo isso vai interferir no meu autoconhecimento. Quanto mais eu sei sobre mim mesma, mais eu sei, eu prefiro um ambiente com mais pessoas, onde eu consigo trocar ideias, ou não, eu prefiro ambientes mais calmos, com menos pessoas, onde eu consigo estabelecer limites, vamos assim dizer. Isso é mais uma das coisas que o autoconhecimento pode te ajudar na definição da sua carreira. E se você gosta desse assunto, achou interessante e quer saber mais, eu vou deixar um QR Code aqui para falar um pouquinho sobre uma ferramenta espetacular que vai te ajudar no seu autoconhecimento. Até o próximo programa, nos vemos lá! Olá, meu nome é Gabriela Vieira. E eu sou a Michele Ravadelli, nós estamos no escritório Vieira Ravadelli. Eu sou a Vieira, ela é a Ravadelli. Bem-vindos, então, ao nosso quadro Casa de Viver. E hoje nós temos um assunto muito interessante para contar para vocês. Tô com a minha colinha aqui, tá, Gabi? Sim. O CONAD, que é o Congresso de Design de Interiores, é o maior congresso da América Latina e nós tivemos o prazer de estar lá esse ano. Gabi deu até orgulho, né, da ABD. Sim, muito. Foi maravilhoso, foi um espetáculo à parte. Foram 2 dias de imersão com muito conteúdo de design. Teve também o CREA, que agora está ao lado dos designers de interiores. Nós estamos nos associando também ao CREA. E deu muito orgulho mesmo de fazer parte da ABD e de estar lá com todo aquele conteúdo. Exato. E fora o local, né, Gabi? Sim, o local... Escolhido a dedo também, né? Maravilhoso. A nossa associação, assim, tá de parabéns, né, Mi? Nossa associação, arrasou na escolha. E o B32 é um teatro, ele fica no coração da Faria Lima. E foi lá que aconteceu o CONAD esse ano. Exato, é um teatro super inovador, ele é sustentável. E o mais legal, né, depois nós tivemos lá uma palestra onde um dos criadores, então, aí do teatro participou e nos contou um pouquinho sobre a questão toda construtiva do prédio. Ele é totalmente sustentável. A captação de chuva, a gente tem vários recursos. Tem também a questão toda do lixo reciclável. Sim. Né, praticamente todo o lixo produzido lá, ele é reciclado. Então, praticamente 100% do lixo reciclado. Muito, muito maravilhoso, né, esse cuidado. E eles têm, que é super importante, né, a certificação LEED, que é uma das certificações mais importantes, né, de modelagens aí de construção, significa liderança em energia e design ambiental. Então vejam o papel importante aí desse teatro, motivo de orgulho para nós. Ele está lá concentrado no coração da Faria Lima. Sim, e tinha todo um teatro de fato ali, né, Sim. Gabi, acontecendo antes das apresentações, porque ele tem uma pele de vidro maravilhosa que faz com que a gente tenha essa visão do externo também. Sim, fomos recebidos, né, com as cortinas levantadas e no plano de fundo, então, era a Faria Lima, a cidade acontecendo, o trânsito de São Paulo, né, aquela coisa toda. Nós fomos recebidos, né, com essa luz natural muito linda, essa integração que existe, então, entre a parte interna do teatro com a parte externa ali da Faria Lima. E esse cuidado todo, né, que o teatro teve, inclusive nessa questão toda aí da construção de ter a certificação LEED, né? E esse espetáculo à parte, quando começavam as palestras, a cortina ia descendo. Um espetáculo mesmo. E nós temos aqui alguns destaques, né, Gabi, do CONAD para trazer para vocês. Um deles é para mostrar para vocês a importância da nossa casa, que foi lançada uma paleta de cores chamada
Saúde mental. Sim, exato. Vejam bem a importância do nosso lar, tá? Na nossa saúde mental também. Esse foi um destaque que nos chamou muito a atenção, como agora as marcas também estão com esse olhar mais carinhoso, né? Então a paleta aí Saúde Mental foi lançada. Exato. E fora, né, a questão das cores e que foi inaugurada, né, enfim, lá lançada no CONAD, a tendência para nossa área, e agora falando um pouco com nossos colegas de trabalho, a tendência de 5 a 10 anos, os retrofits virem com tudo. E o que é o retrofit, tá? Para vocês entenderem, é as adaptações do que já existe. Então, é uma espécie assim de reforma, de um olhar com mais cuidado para o que já existe, né, Gabi? Exato. Em relação às metragens que têm vindo cada vez menores, os apartamentos, as casas que ficarão e serão reformadas. Então, para nós, a nossa área é bem interessante. Essa tendência aí de 5 a 10 anos, os retrofits virão com tudo, né? Sim, e também super conectado com essa questão que foi muito, muito, muito falada, design de vida. A casa feita para pessoas, por pessoas, esse cuidado, que agora vai acontecer até essa questão, né, desse movimento de humanização da casa, que até isso estava se perdendo, né? Essa essência da casa, então, realmente, esse olhar para dentro. Lembra da frase que falaram lá? A casa que habita em cada um de nós. Olha que lindo, que poesia, né? Poesia, então exatamente. É de trazer esse cuidado, esse olhar da casa que habita em cada um de nós, para que a gente tenha a nossa essência no nosso lar, no nosso ninho, no nosso refúgio. Exato. A gente agradece, então, a presença de vocês, novamente de estarem aqui conosco, falando sobre a Casa de Viver, sobre esse nosso querido quadro, né, Mi? Foi tão bom dar esse nome, né? Maravilhoso. Que é esse conceito também, né, Gabi, de não ser uma casa de revista estática, mas sim esse olhar com carinho de uma casa de viver. Exato, exato. Muito gostoso, né, falar desse assunto. Obrigada, gente. Até a próxima, então. Chegamos ao final de mais um programa Confraria do Batom. Obrigada pela tua audiência e nos esperamos no sábado que vem. Um beijo e até lá!